Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Nós estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e nós temos as nossas aulas do projeto Leia, onde nós fazemos as leituras e a interpretação de diferentes gêneros textuais, conhecemos as características e a estrutura desses gêneros. Nesse bimestre, nós trabalhamos com um dos gêneros que nós trabalhamos, foi o gênero entrevista. Nesta aula, nós vamos fazer a leitura e a interpretação de uma entrevista, né? E eu coloquei aqui, ó, você já leu, viu ou ouviu uma entrevista? Entendeu o que ouviu? Para compreender, é preciso ler ou ouvir com atenção. Vamos fazer isso agora? Então, aqui eu trouxe o QR Code para vocês acessarem essa entrevista, né? E essa entrevista, ela fala sobre crise climática. Se você quiser acessar pelo QR Code, eu vou abrir a página da entrevista aqui para vocês. E nós vamos fazer uma leitura rápida. Então, essa entrevista foi publicada no jornal O Globo. E tá aqui, ó. Entrevista. Cidades precisam se antecipar à crise do clima, diz coordenador de mudanças climáticas da ONU. Aí aqui vem o nome dele, Niklas Hagenberg, né? E ele afirma que eventos constantes de seca na Amazônia e excesso de chuva no sul são lembretes gritantes da gravidade dos impactos climáticos e requerem estratégias de adaptação. Aqui vai apresentar, falar que ele é o coordenador de mudanças climáticas das Nações Unidas. Aqui vai falar um pouquinho sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. E aqui começa a entrevista, ó. Começa com uma pergunta. Nós lembramos aqui que a entrevista ela é composta por perguntas e respostas, perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pelo entrevistado. O entrevistador perguntou: como tem observado a situação de desastre no Rio Grande do Sul? E ele respondeu: a situação no Rio Grande do Sul é profundamente preocupante, um exemplo vívido de como eventos climáticos extremos podem impactar comunidades. Desastres como o do Brasil também estão sendo registrados em todo o mundo, em países como Quênia, Tanzânia e China. Vemos esses eventos como um chamado à ação para estratégias mais robustas de mitigação, adaptação e resiliência climática, destacando a urgência de abordar causas profundas das mudanças climáticas e melhorar a preparação das comunidades. Foi uma tragédia anunciada? Eventos extremos são compatíveis com padrões previstos pelos modelos climáticos, que prevêem o aumento de frequência e da gravidade desses desastres, relacionados ao clima. Há décadas, pesquisas e projeções climáticas indicam que o aquecimento global pode contribuir para a exacerbação de tais eventos. Os eventos contrastantes de seca na Amazônia e excesso de chuva no sul são lembretes gritantes da gravidade dos impactos climáticos. Depois ele pergunta, ó, quais preocupações o senhor tem com o Brasil quando se trata desses eventos extremos? De secas na Amazônia e no Nordeste a inundações no sul, a gama de potenciais desastres requer planejamento abrangente e estratégias de adaptação para mitigar impactos e proteger sua população e recursos naturais. Cidades das regiões afetadas precisam se preparar para eventos extremos mais frequentes? Ele fala, ó, a mudança climática é um fenômeno global que impacta em grande parte a vida urbana. É fundamental que cidades e regiões vulneráveis antecipem eventos climáticos mais frequentes e severos. Então, vocês estão vendo? Aqui são muitas perguntas, a professora não vai ler todas, mas vocês podem acessar essa entrevista. Sobre essa entrevista, a professora fez algumas perguntas que nós vamos ler e responder. E se for necessário, nós voltamos ao texto. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo, como se estivessem respondendo uma provinha de leitura e interpretação. Na entrevista, qual é a ideia principal defendida por Niklas Hagenberg? Que as mudanças climáticas irão ocorrer apenas no futuro distante, que ainda não representam risco imediato, que as cidades precisam se preparar com antecedência para lidar com eventos climáticos extremos, que somente as áreas rurais devem adotar medidas de adaptação contra a crise climática, ou que o clima está estável e não exige ações específicas de governos e comunidades. Tá fácil, não tá?
Quem leu a entrevista comigo já sabe qual é a resposta. Você já achou sua resposta? Vamos ver? Alternativa B, que as cidades precisam se preparar com antecedência para lidar com eventos climáticos extremos. Vamos ver a segunda pergunta. Na fala do entrevistado, os exemplos da seca na Amazônia e das enchentes do sul do Brasil servem para mostrar apenas problemas isolados sem relação com o clima atual, apresentar fenômenos naturais inevitáveis e sem relação humana, ilustrar os impactos concretos e recentes das mudanças climáticas, ou reforçar que os desastres são raros e não oferecem riscos significativos. Qual a alternativa correta? Vamos ver? Vamos descobrir? Alternativa C. Ilustrar os impactos concretos e recentes das mudanças climáticas. Então, quem leu a entrevista, tenho certeza que consegue entender e responder as questões. De acordo com o entrevistado, qual é um dos principais riscos enfrentados pelas cidades diante da crise climática? Letra A. O aumento da vegetação urbana sem controle, a falta de chuva durante todos os meses do ano, a vulnerabilidade a eventos extremos como enchentes e secas, ou a dificuldade de construir prédios altos em áreas muito povoadas. E aí? Essa está um pouquinho mais difícil, né? Você conseguiu achar a resposta? Alternativa C, a vulnerabilidade. Vulnerável é aquilo que está ali, né, frágil, que pode acontecer a qualquer momento, a eventos extremos como enchente e secas. O entrevistado menciona padrões previstos por modelos climáticos. No contexto da entrevista, essa expressão significa. Quando ele fala padrões previstos por modelos climáticos, o que ele quis dizer com isso? Que são previsões imprecisas usadas apenas para estudos teóricos, análises científicas que apontam maior frequência de eventos extremos, cálculos antigos que já não se aplicam ao clima atual, ou dados produzidos exclusivamente por governos locais. Qual é a alternativa correta? Alternativa B. Os padrões previstos são análises científicas, né, que apontam maior frequência de eventos extremos. Questão número 5. Segundo o entrevistado, qual ação é necessária para enfrentar os impactos da crise climática nas cidades? Letra A. Reduzir ao máximo o uso de informações científicas sobre o clima nas políticas públicas. Adiar decisões e agir somente depois que ocorrem esses eventos extremos. Focar apenas em medidas emergenciais sem planejamento prévio. Ou implementar políticas de adaptação e ações preventivas para reduzir os riscos. O que vocês acham? Questão alternativa da letra D, né? Ele fala que é preciso implementar políticas de adaptação e ações que vão preventivas para reduzir esses riscos. Então, nós finalizamos aqui a leitura e a interpretação dessa entrevista, né? Vimos como é importante ler com atenção para compreender aquilo que nós estamos lendo, ou ouvir com atenção uma entrevista para que a gente compreenda o que o entrevistado quer dizer. Eu vou finalizando a minha aula por aqui, te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!